Olá, irmãos e irmãs, amigos do canal Pro Veritate. Eu sou o André Chilano, estamos aqui mais uma vez no nosso canal para darmos prosseguimento aos vídeos a respeito dos últimos dias sobre o Apocalipse. E vamos aqui hoje falar sobre um assunto muito importante. Mas primeiramente quero pedir a vocês para deixar o like de vocês, né? Deixar seus comentários, compartilhar nossos vídeos nas suas redes sociais, tá bom? Isso é muito importante para que o nosso canal possa crescer cada vez mais, já que se você realmente gosta do nosso conteúdo. E pedindo também para vocês aqui compartilhar esses canais de católicos que também fazem um bom trabalho. Vão lá, se inscrevam no canal desses meus amigos e assistam suas lives, seus vídeos, tá ok? Então, vamos lá ao nosso vídeo de hoje, dando continuação. Hoje falaremos do capítulo 13, porém não será a leitura do livro do fim dos tempos. Como eu prometi a vocês, eu fiz aquele gráfico na planilha do Excel a respeito da explicação do Apocalipse, como entender melhor o Apocalipse, né, dentro dessa visão do Apocalipse, da interpretação formal do Apocalipse, né, que foi explicado no vídeo anterior, tá ok? Então vamos aqui compartilhar com vocês esse gráfico que eu fiz e quero explicá-lo para vocês, tá ok? Então vamos lá. Esse gráfico eu fui tendo ao longo do tempo, tá? Eu fui tendo esse vislumbre ao longo do tempo, e quando comecei a compartilhar os escritos Valtorta, isso ficou muito claro para mim, tá ok? Então, eu pude perceber um aspecto importante aqui no estudo do Apocalipse, tá? Eu pude identificar, lendo o Apocalipse, que existem, na verdade, 7 etapas, né? O Éden, ou a plenitude, tentação, tribulação, depois apostasia, depois eu vou explicar o que significa sol, lua escurecidos, né? Morte, abominação da desolação, ressurreição, vinda de Cristo, palavras, punição, vitória de Cristo sobre Satanás e julgamento final, e um novo céu e uma nova terra. Esses 7 estágios aqui, ele corresponde, na verdade, o que aconteceu com Adão e Eva, né? Então Adão e Eva viviam no Éden, né, sem pecado, puros, e eles foram tentados pela serpente e caíram. Houve a queda de Adão e Eva, né? E nessa queda eles perderam a relação com Deus, eles caíram num estado de abandono, né? Abandonaram a sua relação com Deus, perderam a graça divina, e aí então foram amaldiçoados, né? Temos lá que o homem iria trabalhar com o suor do seu rosto, né? A mulher iria gerar filhos com dores, que a serpente se rastejaria, enfim. Deus dá a sua maldição. E começa aí com Caim e Abel a história dos descendentes de Adão, né? E Deus promete mandar o Messias por meio da mulher, né? E haveria ali a inimizade entre a serpente e os descendentes da mulher, né? Que é a igreja, que é Maria. Ou seja, Deus então, ele começa o seu trabalho de salvação, tá? Então, eu pude perceber esse estágio aqui, ele se repetindo com Jesus. Então nós temos, e depois se repetindo com a igreja. Então nós temos aqui Adão, Jesus, e daqui para cá temos a igreja retratada, a história da igreja retratada no Apocalipse, e eu vou explicar aí esses paralelos dentro do Apocalipse, tá ok? Nós podemos entender o seguinte, que Adão e Eva, eles foram tentados, né? Eles caíram, e o que aconteceu com a queda? Eles
Satanás invadiu, né? Satanás profanou o primeiro templo de Deus, que era Adão e Eva, né? Então, por isso existe a abominação da desolação. O que é a abominação da desolação? É quando as forças satânicas, elas invadem o templo, elas profanam o templo, né? Elas Satanás coloca a sua marca no próprio templo divino, que foi o que aconteceu com o primeiro Adão aqui. Então a abominação da desolação, ela existe, e eu pude compreender porque, primeiramente, Satanás profanou o primeiro templo de Deus, que foi Adão, certo? E então Deus trabalha para a ressurreição da humanidade e o estabelecimento do reino de Deus na terra e no céu, né? Com Jesus, quando Jesus veio, nós percebemos exatamente isso também, né? Jesus, ele é o último Adão, né? Ele é o Adão verdadeiro, né? A árvore da vida. E Jesus, ele prega o reino de Deus, ele veio trazendo o reino de Deus. Então a encarnação do Verbo é o reinício do Éden divino, o estabelecimento do novo Éden, né? Por meio do Evangelho, dos 4 Evangelhos. E Jesus, ele sofre a tentação de Satanás. Não somente ele é tentado individualmente, como Jesus prega sob intensa perseguição dos judeus. Movidos por quem? Movidos pelo próprio Satanás, que tenta sempre destruir os planos de Deus, né? Sol, lua, estrelas escurecidos, o que significa? Esses fenômenos, que são fenômenos cósmicos, eles também significam a perda da luz, porque quando Adão e Eva eles caíram, eles perderam a luz divina, eles perderam a sabedoria divina, perderam a graça, a perda da graça. Então, sol, lua escurecidos é a perda da fé, a falta de fé. Quando o sol, essa luz que ilumina a terra, para a alma humana é a verdade, é o amor divino que foi perdido com o pecado. Então, no Apocalipse nós vemos essa repetição do sol, da lua escurecidos, ou seja, a perda da fé, né? Quando a verdade de Deus ela esmorece, ela é perdida, né? Então nós vemos como que quando Jesus chegou na terra, se encarnou entre o povo judeu, aquele povo estava totalmente escurecido. A fé que eles tinham, o zelo que eles tinham pela fé de Moisés, pelas leis, estavam totalmente deturpadas, e nenhum deles viviam a lei, né? Principalmente aqueles que se arrogavam serem os doutores da lei, os fariseus e etc. E eles perseguiram Jesus, né? E depois que Jesus pregou 3 anos e meio, ele é morto e crucificado. E aqui então é como se fosse mais uma vez uma abominação da desolação, ou seja, uma invasão do templo, Jesus diz, destruir esse templo e eu reerguerei em 3 dias. Então Jesus se comparou ao templo também, né? Só que através da crucificação de Jesus, Deus ressuscita, né? Jesus ressuscita e vem e prega aos apóstolos por 40 dias e sopra neles o Espírito Santo. Então há uma ressurreição. O próprio Cristo, ele ressuscita, e ele também, com isso, ele ressuscita a alma dos seus apóstolos e discípulos, né? E deixa o Espírito Santo. E aqui a vitória de Cristo, com isso ele estabelece a vitória dele sobre Satanás, e como que nós que seguimos a Jesus devemos seguir a sua palavra, que através dela podemos também sermos vitoriosos contra Satanás. Então podemos dizer aqui em João 9,30, Jesus fala, e quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. Ou seja, a vitória sobre Satanás, né? Em João 12,31, agora será lançado fora o príncipe deste mundo, né? E em Apocalipse, logo no início do Apocalipse, né, temos o estabelecimento da igreja, né, as 7 igrejas, a visão do trono de Deus. Depois dessas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e logo fui arrebatado em espírito,
e eis que um trono estava posto no céu e um assento sobre o trono, né? Ele teve a visão aqui, João, no início já do Apocalipse, ele mostra uma visão do trono de Deus. Ou seja, Jesus vem e ele passa por todas essas fases e ele vence Satanás individualmente e mostra o caminho para a igreja também vencer a Satanás. Então, a partir daqui é a fase da igreja, tá? É a fase da igreja que é reportado aqui no Apocalipse. Então, nós vemos aqui que Adão, Jesus vem e ele passa pelo esse mesmo processo, e a igreja, ela vem e ela tem que passar pelo mesmo processo de Jesus. A igreja vai ter que passar pelo mesmo processo, ela vai ser perseguida, vai passar por uma grande tribulação, como diz no Apocalipse. A igreja também ela vai sofrer ataques de Satanás externamente, que é a tribulação, e ataques internos, que seria testes de fé, onde muitos se apostatariam, né? Por isso o sol, a luz escurecendo. E Satanás também, Deus permitiria que Satanás profanasse o templo, tá? Isso aconteceu com Adão, Jesus foi crucificado, isso aconteceu com o templo judeu e aconteceu também ali na época de Daniel, né? Aconteceu na época dos apóstolos, né? E isso está também acontecendo ainda hoje na igreja, né? A Bíblia fala, o catecismo fala que a igreja passará por um grande teste de fé e muitos se apostatarão, né? Eu vou explicar aqui do dragão que arrasta com sua cauda, né, as estrelas do céu, ou seja, que são os bispos da igreja, né? Então muitos perderão a fé e se apostatarão, né? Mas depois disso Deus vai ressuscitar a igreja. Jesus vai ressuscitar a igreja e virá então a vitória, né, sobre o anticristo e o julgamento final, né? Então essas fases, né, a fase dos precursores do anticristo, a fase do anticristo, depois virá um período de paz e depois o julgamento do próprio Satanás, né? Satanás preso será solto para tentar as nações, está explicado aqui nessa última fase, e ele será finalmente derrotado por Cristo, pela igreja e por Cristo. E aí então virá um novo céu, uma nova terra e o julgamento final. Isso é explicado em várias fases do Apocalipse. Então, eu posso dizer aqui que existe um mini Apocalipse, né? Do capítulo 1 ao capítulo 10, depois o capítulo 11 sozinho ele é um mini Apocalipse, o capítulo 12 é outro mini Apocalipse, e aí João então do capítulo 12 ao capítulo 20, versículo 6 especificamente, mostra o Apocalipse, todas essas 7 fases se repetindo a nível da igreja mundial, né? A igreja contra o mundo dominado pela besta e pelo anticristo. Eu vou explicar melhor por que existem 2 bestas e um anticristo. E a última fase é a fase universal, que também são essas 7 fases, porém já é a luta mística, né, entre Cristo e Satanás, e a humanidade inteira estaria numa posição daqueles que verdadeiramente seguem a Cristo e aqueles que verdadeiramente seguem a Satanás, tá? Então, aqui Satanás perseguiu Jesus individualmente. Aqui, Satanás, nessa fase principal aqui, Satanás vai perseguir a igreja por meio de 2 bestas, ou seja, a besta do mar, que significa os poderes políticos, os poderes do mundo, né? Porque o catecismo fala que os grandes inimigos da nossa alma é a carne, o diabo, o mundo e a carne,
né? O diabo, o mundo e a carne. Então, na verdade, essas duas bestas e o anticristo representam essas três coisas, né? A besta do mar, então, são poderes políticos que perseguem a igreja. Aqui no Apocalipse, principalmente nessa fase da igreja aqui contra a besta, você vê ali tudo explicado a partir do Apocalipse 12, 13, que fala das bestas, fala da grande meretriz, né? Então, a besta que sobe do mar são os grandes poderes opressores. No caso, nessa época que foi o Império Romano, né? Os imperadores romanos. A besta que sobe da terra são aqueles do lado de Deus, que passam para o lado de Satanás, que são seduzidos, né? Não só as pessoas do lado de Deus, mas os seres humanos em geral, que decidem, né, se vão seguir a igreja que está pregando, né, ou se vai se juntar aos poderes fáceis e sedutores do diabo por meio dos poderes políticos, dos sistemas econômicos e assim por diante. Essas as duas bestas. E o que é o anticristo? O anticristo é aquele que vai... aquele que dentro desse povo eleito, vai se apostatar ao ponto de seduzir muito, levar muitos do lado de Deus para o lado de Satanás, né? Então, Deus permite que isso aconteça. Então, assim, seria aqui a abominação da desolação, né? E, então, assim, a tentação, tribulação, a besta que sobe do mar, a apostasia, né? E as estrelas que caem pela besta que sobe da terra, e a abominação da desolação seria o anticristo. E então vem a vitória de Jesus, de Deus, que se segue. Vamos aqui então mostrar esses pedaços. Então, do Apocalipse 1 a 10, nós vemos aqui um mini Apocalipse também, né? Nós vemos essas 7 fases, né? Quando João fala das 7 igrejas ali, o início da igreja, né? E tentação, tribulação, nós vemos no Apocalipse 6, dos 4 selos, né? Do cavalo amarelo, por exemplo, que estava sentado sobre ele, tinha um nome morte, e o inferno o seguia, e foi-lhe dado poder para matar a 4ª parte da terra, com espada e com fome, e com pestes, e com as feras da terra. Então, assim, aqui Satanás exercendo o seu poder sobre a humanidade e tentando a humanidade, né? Apocalipse 6 fala assim: e o 4º anjo tocou a trombeta, e foi ferida a 1/3 parte do sol, e a 1/3 parte da lua, e a 1/3 parte das estrelas, para que a 1/3 parte deles se escurecesse, e a 1/3 parte do dia não brilhasse, e semelhantemente à noite. Então, cada trombeta representa uma fase, e aqui seria a fase da apostasia, onde o sol e a lua se escurecem. Então é aquela fase onde os eleitos, e dentre os eleitos, muitos perdem a fé, né, e se deixam dominar pela sedução da besta, tá? E aí então a grande perseguição, e muitos são sacrificados. Existe o sacrifício, né? Assim como aconteceu com Jesus, que foi crucificado, aqui também muitos mártires, né? Nós vemos na época dos primeiros cristãos, muitos mártires foram sacrificados. As almas que foram mortas, elas são vistas por João, né? Ou seja, todos aqueles que por amor a Cristo não se dobraram à tirania da besta, né? E aí vem uma ressurreição. Então, assim, aqui João fala da recompensa daqueles que não se vendem a Satanás. Então, 144.000 é o número dessas pessoas, que é um número simbólico, né? Apocalipse 6:7. Então eu vi o número dos assinalados, 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. Logicamente que não é aqui somente Israel, né? Tribo de Israel aqui
no Apocalipse, realmente, para aquela época, se referia às tribos de Israel, mas, tomando o Apocalipse na interpretação formal, representa todos aqueles santos que são perseguidos, torturados por amor a Cristo e não se vendem à sedução da besta. Ok? E Apocalipse 8:9 fala das trombetas e flagelos. Lá está vários flagelos assim dados para a humanidade, ou seja, a punição que advém, né? Ao mesmo tempo que Deus recompensa os seus, ele castiga aqueles que escolheram o lado satânico, e aí então vem um julgamento final, né? Então aqui no Apocalipse 7:10 fala desse julgamento final. E bradava em alta voz: a salvação é obra do nosso Deus que está assentado no trono e do Cordeiro, né? Então aqui nós podemos ver nesses 10 primeiros capítulos, tem mais detalhes, tá, gente? É porque não dá para colocar tudo aqui nessa tabela aqui. Vamos para o Apocalipse 11. Então, vocês têm que ver o seguinte: o Apocalipse, para você entender o Apocalipse, quando eu lia o Apocalipse, achando assim que o capítulo 2 é a continuação do 1, capítulo 3 é a continuação do 2, se você ler dessa forma que a maioria das pessoas leem, como se fosse um livro mesmo comum, você nunca vai entender o Apocalipse, você vai ficar completamente confuso, né, e você não vai entender nada. Eu comecei a entender quando eu comecei a ver que as coisas estavam ali de uma forma paralela, vertical, e não horizontal, não sequencial, entendeu? Não é no sentido cronológico. Quando você vai ver agora o Apocalipse 11, vai ser exatamente o mesmo que foi retratado nos primeiros capítulos, as mesmas fases que Jesus passou, correto? A mesma fase que a igreja está passando até hoje. Então não se deve ser tomado isso literalmente, né? No Apocalipse 11 fala das duas testemunhas que são perseguidas, morrem e ressuscitam, certo? E Jesus então ressuscita e ele consegue vitória sobre Satanás, né? Começa ali com a visão do templo, né? Ou seja, o que é o templo? Representa tanto o primeiro povo de Israel como o segundo Israel, que é o templo de Deus na terra, né? Então, começa sempre com uma visão celeste, uma visão do céu. Porém, já no versículo 3 está assim: e darei as minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias vestida de pano de saco, né? Darei poder às minhas duas testemunhas. Quem são essas duas testemunhas aqui? São os santos e profetas de toda a história humana. Os profetas do Velho Testamento, que foram perseguidos por Israel, por Jerusalém, e os santos que foram perseguidos pelos romanos, e os santos que foram perseguidos pelo comunismo. Enfim, é um versículo que fala, ele fala ao mesmo tempo daquela época, mas também fala, como eu expliquei no vídeo passado, ele fala de uma situação onde as pessoas do lado de Deus, elas recebem o quê? Tentação e perseguição, ok? E aqui também fala, né? E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá de sua boca e devorará os seus inimigos. E importa que assim seja morto, né? Estas têm poder para fechar o céu para que não chova e tal. Então aqui mostra o poder que Deus dá sobre a natureza, né? E mostra como que Deus, essas pessoas, muitos se apostatarão por meio do poder de Satanás, certo? Aí vem a abominação da desolação. Você vê que interessante que Jesus prega por 3 anos e meio, né? Essa abominação da desolação, esses 3 anos e meio, esses 3 tempos e meio, significa o primeiro período, que é o período onde Satanás ataca primeiro, e a metade de 7, né? Ou seja, a outra metade é quando Cristo vem e, por meio do sacrifício daqueles mártires, consegue
assim avançar e derrotar Satanás. Então aqui você vê um paralelismo muito grande, né? Morte das testemunhas. E quando acabar de dar o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhe fará guerra e vencerá e matará. E jazerá seus corpos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor foi crucificado. E homens de vários povos, tribos e línguas e nações verão seu corpo morto por 3 dias e meio. E não permitirão que o seu corpo morto seja posto em sepulcros. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles e se alegrarão e mandarão presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas tinham atormentado os que habitavam sobre a terra. O que essa passagem quer dizer? Essa passagem mostra uma vitória parcial do mal. Quando, por um período, ou seja, 1260 dias, que é um período simbólico, né? Por um período parcial, Satanás tem domínio, né? Ele consegue uma vitória. E as pessoas que seguem a Satanás ficam felizes, achando que o poder de Deus foi eliminado. É como hoje, né? Muita gente acha que Deus não existe, porque o mundo é como se o mundo estivesse apenas nas mãos de Satanás, e quem se une a Satanás tem poder, tem dinheiro. Então eu vou seguir também, porque eu quero isso, e Deus não existe, Deus não está fazendo nada. E muita gente da lado de Deus também perde a fé, por começar a pensar assim, né? Então, é a perseguição que a besta exerce sobre os filhos de Deus, né? A besta que sobe do mar lhes fará guerra, os vencerá e os matará, como o poder satânico exerceu todo o seu poder para crucificar Jesus, né? Achando que com isso iria destruir os planos de Deus, mas com isso Deus usou essa crucificação para ressuscitar Jesus. Aqui também, esses santos e profetas que são perseguidos, eles são ressuscitados, ou seja, o próprio, na época de Jesus, o próprio o evangelho que Jesus pregava, né, parecia que estava morto, porque Jesus morreu e os cristãos ficaram como se órfãos, né? Mas Jesus aparece depois e lhes ensina por 40 dias. Né? Então aqui também. E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida vindo de Deus entrou neles e puseram-se sobre os pés, e caiu grande temor sobre os que os viram, e ouviram uma grande voz do céu que lhe dizia: subi para cá. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos o viram. Então essas testemunhas que morrem e são levadas para o céu, é essa ressurreição aqui, que é paralela à ressurreição de Cristo, que seria a ressurreição da própria igreja, né? A ressurreição, primeiramente, a ressurreição da vontade de Deus, que morreu com aqueles judeus que deixaram a fé trazida por Moisés morrer, mas Jesus vai e ressuscita novamente, né, o povo de Deus por meio dos cristãos, né? Agora novamente, né, com toda a perseguição, quando vier a perseguição do anticristo, parecerá que a igreja estará morta, mas ela será ressuscitada. Então é isso que essa passagem quer dizer. Não quer dizer, gente, como muitos pregam, que Elias e Moisés vão vir, essas 2 testemunhas são Elias e Moisés, ou muitos dizem que é João Batista, muitos dizem que é Elias e Enoque, né? Não é. Essas 2 testemunhas representam todos os santos e profetas, conforme o que Jesus tem ensinado. E depois disso, então, vem o julgamento, né? Vem a luta entre Deus e Satanás e a vitória de Cristo, né? Como aqui, ó, né? Cristo, por meio da sua cruz, como um cordeiro que não abriu a sua boca, ele venceu Satanás individualmente. E aqui também há um grande julgamento, né? Através de um terremoto. João explica aqui, né, que 10ª parte da cidade caiu e os demais ficaram muito atemorizados e deram glória ao Deus do céu, né? Então seria a reconversão de muitos, né, antes do julgamento final,
quando reconhecerão o julgamento de Cristo, né? Também isso é explicado lá com a destruição de Jerusalém, né? Quando muitos viram Cristo vindo, né? Por meio desse julgamento. E o reino de Cristo então é estabelecido. Apocalipse, no final do Apocalipse fala então desse reino de Cristo. E tocou o sétimo anjo a sétima trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. E os 24 anciãos que estão assentados em seu trono diante de Deus, dizendo: graças a Deus te damos, Senhor. Prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram Deus, dizendo: graças te damos, Senhor, Deus Todo-Poderoso, que és e que eras e que hás de vir, que tomaste o teu grande poder, reinaste, e iraram-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruir os que destroem a terra. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca do seu concerto foi vista no seu templo, e houve relâmpago e vozes. Então, essa fase, esse final aqui do Apocalipse 11, retrata aí o julgamento final, a vitória final do novo céu e a nova terra. Novamente, no capítulo 12, vemos novamente essas mesmas etapas, né? O estabelecimento da igreja, né? A perseguição da igreja por meio aqui a mulher que viu um grande sinal, né? A saber, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Então isso aqui é a igreja, mas ao mesmo tempo é Maria, né? Então eu poderia dizer que Apocalipse 11 fala mais assim dessas fases no aspecto geral, com foco na primeira aliança. O Apocalipse 12 fala também dessas fases gerais, mas mais com foco na segunda aliança, que quando é o nascimento da igreja por meio de Jesus e por meio de Maria, né? E aí vem a investida de Satanás quando ele vê que essa mulher gerou um filho, né? Viu-se também outro sinal no céu, e eis o dragão grande e vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. Então aqui é o próprio poder de Satanás, mas as bestas, ou seja, que é o seu poder sob a forma de poderes políticos, os sistemas do mundo, para oprimir a igreja, para perseguir a igreja e os filhos de Deus. E varria com sua cauda terça parte das estrelas do céu, que eu já expliquei, que são aquelas pessoas que se apostatarão, né? Esse dragão deteve-se diante da mulher que estava para dar à luz, a fim de que quando ela desse à luz, lhe devorasse o filho. Aqui é uma alusão a Maria, que gera Jesus, né? E ela teve que fugir para o deserto, mas também é a igreja que é perseguida por Satanás, né? Tentação, tribulação aqui. Aí vem a apostasia, sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu. Então aí com essa investida de Satanás, né, muitos se apostatam. O sol e a lua se escurecem e as estrelas cairão. Isso aqui está repetido aqui e também aqui, né? Aqui fala, né, que a terça parte do sol, a terça parte da lua, a terça parte das estrelas são ofuscadas, né? Aqui também fala dessa natureza ofuscada. E aqui fala também das estrelas, do sol, da lua e das estrelas, né? Então aqui as testemunhas, elas por 1260 dias, elas pregam, né, vestidas de pano de saco. O que significa? Que é pregar sob intensa perseguição, né? E elas são mortas pela besta. Aqui também a mulher fugiu para o deserto, de onde Deus tinha preparado um retiro para aí ser sustentada por 1260 dias. Então eu comecei a ver, né, vendo essa repetição de 1260 dias, 42 meses, né, 3 anos e meio, eu pude entender que isso não era uma continuação, mas isso estava em paralelo. Então eu pude delinear o que viria antes e o que viria depois, e eu fui vendo que isso aí também estava em paralelo. E por isso eu pude entender esse paralelismo do Apocalipse. Aqui Jesus ressuscita.
Aqui no Apocalipse 11, né? O Espírito da vida de Deus entrou neles e puseram-se sobre os seus pés e subiram ao céu. Ou seja, ressuscitaram. É a ressurreição da fé por meio do Espírito Santo que vem em auxílio daqueles que estão sofrendo na tirania satânica, né? Apocalipse 12:5. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Então aqui também um arrebatamento, né? Aqui também tem um arrebatamento, que são os 144 mil, ok? Aqui no Apocalipse 6:7, eu vi os 144 mil dos assinalados de Deus, né? Então esse filho varão, ao mesmo tempo que significa Jesus, significa os arrebatados, os 144 mil, tá bom? E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor do todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Aqui é a vitória de Cristo sobre Satanás, né? Seria a punição aqui, o julgamento. E finalmente, depois desse julgamento final, vem o novo céu e uma nova terra. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante de nosso Deus. Então, uma das coisas que você percebe é que quando João fala, bom, agora veio a salvação, aí ele começa tudo de novo, perseguição, sofrimento, você fica, pô, mas que salvação? É salvação ou não é salvação? É porque elas estão em paralelo, entendeu, gente? São mini apocalipses aqui. Mas eu pude entender que essas três fases elas são isoladas. Ao mesmo tempo, essa Apocalipse 12 ela está inserida aqui nessa fase que é a luta da igreja com as bestas e o anticristo. Ou seja, a luta é entre Deus e Satanás, certo? É entre Jesus e o dragão. E é entre a igreja e as bestas, porque a igreja é um poder de Deus, é uma instituição divina na terra. As bestas também é uma instituição satânica na terra, por meio do quê? Por meio de tudo, por meio do mundo, porque Satanás é o Deus desse mundo, né? Como está lá na Bíblia, é o senhor desse mundo satânico. Então ele domina sobre o dinheiro, sobre o poder político, sobre as ideologias, sobre as filosofias, né? Então, ao longo da história, você vê aí, as bestas, elas estão representadas aonde? Né? Você vê lá o Império Romano, como é que ele fez, você vê a Revolução Francesa, você vê a Revolução Russa, você vê a Revolução de Mao Tse-tung, você vê a Alemanha de Hitler, você vê agora os globalistas, você vê esse mundo secularizado, satanizado, né? Totalmente voltado para a carne, para o corpo, enfim, isso aí é a besta do mar, certo? A besta da terra são aquelas pessoas mais cientistas, intelectuais ou líderes espirituais que se vendem a esses poderes políticos e encaminham, por isso que diz que eles parecem como um cordeiro, porque vem com uma roupagem de verdade espiritual, né? A nova era, essas coisas, é a besta da terra. E aí isso vai gerar um fruto humano, que é o anticristo, porque João diz que o anticristo é o nome de um homem. É o nome de um homem, mas esse um aí não é um no sentido numeral, é um no sentido, é um artigo, né? É o artigo indefinido um, né? Ou seja, é um homem, é um homem do passado, e que vai ser um homem da nossa época. Então, no passado, Nero, Calígula, esses homens representaram o anticristo, né? Herodes, todos eles representaram o anticristo, né? Mais especificamente, segundo a visão preterista, é Nero, né? O 666. Mas agora teremos esse anticristo, que será o fruto a nível mundial e cósmico, tá? Então nós vamos ver aqui o início da igreja, que começa com o início do Apocalipse 12, né? Ela deu à luz a um filho, um menino, aquele que deve reger todas as nações pagãs com cetro de ferro.
mas seu filho foi arrebatado para junto de Deus, o seu trono. Representa Jesus, mas também representa a igreja. Então aqui é o início da igreja, começando já no finalzinho do Apocalipse 12. E João começa o Apocalipse 13, então do Apocalipse 12 até 20, versículo 6 especificamente, é um paralelismo das bestas e do anticristo perseguindo a igreja. Desde a época de João, lá com o Império Romano, e nós temos também nas fases da história, e essa perseguição continua ainda hoje, que culminará com a batalha da igreja com o anticristo e a vitória sobre o anticristo, mas com grande perda por parte da igreja, perda de fé, muitos se apostatarão e haverá ainda muitas coisas, né? E vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres. 7 cabeças e 10 chifres, né? Representam os poderes da terra, né? Não significam 10 especificamente, mas representam os poderes da terra. E abriu a sua boca para blasfemar contra Deus e fazer guerra contra os santos e vencê-los, né? Então aqui também fala das testemunhas que seriam mortas pela besta que sobe do abismo. Então você vê aqui esse paralelismo do Apocalipse 11 com Apocalipse 13. Essas bestas, elas geram a grande meretriz. O que é a grande meretriz? São aqueles que se vendem a esse, que são seduzidos por esse poder. No caso, na interpretação preterista, nós identificamos ali Jerusalém, né, que se prostituiu com os imperadores romanos. E eles deixaram a fé, deixaram toda a herança do amor, de tudo que Deus ensinou para eles por meio das leis de Moisés e tudo mais, para adorarem aos deuses romanos. E isso podemos ver também na questão do comunismo, hoje na questão do ateísmo e ideologia de gêneros e tudo mais, que está influenciando todas as pessoas, os artistas, intelectuais, todos eles aderindo a essas ideias satânicas. E parte da igreja vai, infelizmente muitos vão aderir, né, na teologia da libertação e outros tipos de ideologia satânica que está se infiltrando dentro da igreja. Então essa grande tentação mundial, ela é falada aqui por meio do dragão, das bestas, né, e do anticristo. E aí, interessante que em Apocalipse 17 fala, né, Jesus fala em Mateus 24 também, que naqueles dias o sol e a lua escurecerão e as estrelas cairão, e as potências do céu serão abaladas. Jesus está se referindo à apostasia, gente. A grande meretriz também. Então essa apostasia gera a meretriz. E veio um dos 7 anjos que tinha 7 taças e falou comigo, dizendo-me: vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas, com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho de sua prostituição. Então, na visão preterista, esses reis da terra são os próprios povo de Israel, que se deixou dominar pela sedução do Império Romano. Na nossa época, serão exatamente os nossos bispos, né, que muitos vão se deixar dominar pelos poderes de Satanás, né? Então, será essa grande prostituição, né? Além, não só a igreja, mas as pessoas do lado do bem, as pessoas conscienciosas, muitas delas serão seduzidas pelos poderes do mundo, né? E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlate, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Então essa besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, carregava uma mulher, né? Ou seja, ela era o fundamento para a vida de milhares de pessoas, que representa essa grande prostituta. Ah, mas é uma cidade. Sim, a Nova Jerusalém também é uma cidade. Não é uma cidade no sentido de cidade como vemos hoje, né? É um agrupamento de pessoas, né, em torno das bestas.
E aqui, novamente, vemos um paralelismo. Aqui está explicando as bestas, a meretriz, né? E eles certamente vão, né, vão perseguir as pessoas do lado de Deus. Abominação da desolação. Quando, pois, vide que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê entenda. Jesus fala em Mateus 24:15. Veja bem, gente, essa abominação da desolação, ela aconteceu lá com Adão. A primeira profanação foi Satanás invadir o coração de Adão, certo? Aqui foi, podemos colocar aqui também, né, a própria, Jesus foi destruído o corpo de Jesus foi destruído, não ele, né? Mas o corpo físico, né, não transformado, e Jesus ressuscitou. Então a vida física dele foi dada porque foi traído por Judas, porque ele foi perseguido por aquele próprio povo dele que, né, matou santos e profetas e finalmente o crucificou, né? E os judeus foram chamados por Estevão de traidores e homicidas, porque eles realmente mataram o Filho de Deus. Então, profanação da desolação, abominação da desolação, né? Aqui também abominação da desolação e aqui também abominação da desolação, né? E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder por 42 meses, que é exatamente aqui 3 anos e meio, 3 anos e meio, 3 anos e meio, 3 anos e meio. Então nós vemos aqui um paralelismo, né? João não fala nada aqui, não fala um período aqui em que Satanás será solto para tentar as nações, mas não será por muito tempo. Com certeza será um período equivalente a esses 3 tempos e meios aqui, falado nessa fase aqui. Aqui é a fase cósmica já, né? E por causa dessa perseguição, Deus então ressuscita, né? Deus ele sacrifica os seus para poder ressuscitar essa mesma fé que foi perdida aqui, nessa apostasia, né? Então esses que apostataram vão ser condenados e novas pessoas serão agregadas à igreja com uma fé muito mais forte, como aconteceu na época dos primeiros apóstolos, né? Esses são chamados 144 mil. Então, Apocalipse 19:11. E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, e em suas testas tinham escrito o nome dele e de seu pai. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, que é Jesus Cristo. E julga e peleja com justiça, e os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas. E tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, que seria o quê? O sacrifício dos mártires. E o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, em cavalos brancos e vestidos de linho. E da sua boca sai uma aguda espada para ferir com ela as nações pagãs. E ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor e da ira de Deus, Todo-Poderoso. E nas suas vestes, na sua coxa, está escrito este nome, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então essa vitória de Cristo é a vitória dos próprios mártires, os 144 mil, que é um número simbólico, representando todos os santos e profetas que foram torturados e mortos pelo poder da besta, certo? Quer seja pelo poder de Nero, pelo poder dos imperadores, quer seja pelo poder dos poderes satânicos da Europa medieval, o poder do comunismo, quer seja pelo poder do anticristo. Aí virá a vitória sobre o anticristo. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre. Eu esqueci de colocar aqui aquela parte que fala que virá então a besta que sobe da terra, receberá todo o poder da besta que sobe do mar. Então, ali gera essa besta da terra, ela gera o anticristo, né? Que no passado foram aqueles imperadores e que agora, né, está para surgir ainda esse anticristo, ok?
E com a vitória de Cristo sobre o anticristo, com a vitória da igreja sobre o anticristo, porque aqui é uma luta da igreja com o anticristo, tá, gente? Que vai receber uma nova força, né? Ela vai ser ressuscitada, assim como aqui no Apocalipse 11, né? Onde ele recebeu um novo espírito, né? A igreja vai ressuscitar. E haverá um período de paz, quando depois da vitória sobre o anticristo, haverá um período de paz. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde bendito de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então aqui fala, né, das bodas do Cordeiro, né, do casamento de Cristo com a sua igreja. Bem-aventurado aqueles que são chamados a ceia das bodas do Cordeiro, né? Então aqui, essa boda do Cordeiro, ela também pode ser explicada aqui para o começo da igreja, mas ela será verdadeiramente, ela será completa na ressurreição final, né? E a última fase, né, é Cristo, na luta de Cristo com Satanás, no sentido universal. Por quê? Porque quando a igreja vencer o anticristo, então vai haver a divisão do joio e do trigo, assim, no sentido perfeito, né? Haverá as pessoas totalmente do lado de Deus e as pessoas totalmente do lado de Satanás. Não haverá hoje, não haverá como está hoje a igreja, as pessoas satânicas e aquelas pessoas em cima do muro, aquelas pessoas que ainda estão se decidindo, não. A verdade de Deus ficará tão clara para as pessoas, segundo o que Jesus tem falado, nas revelações de Valtorta, que haverá aí uma separação completa. Então quem for do lado de Satanás será julgado, já está julgado, né, um julgamento individual, mas será um julgamento universal. Então aqui fala da prisão, né, que Satanás será preso, né? Aqui é a visão do céu. Apocalipse 19:11 começa novamente falando, né, com a visão de Cristo, né, e da sua boca sai uma aguda espada para ferir com ela as nações, né, Rei dos reis e Senhor dos senhores. E acabando-se os 1000, e aqui Cristo reinará, eu não esqueci de colocar aqui, né? Haverá um período de paz, que ele chama de período de 1000 anos, né? Esse milênio aqui é um milênio que é a igreja, né? Mas haverá um período de paz também, não é o milenarismo, mas é o período de paz que se seguirá entre o anticristo e a vitória final. Acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações, né? É a grande provação da igreja que fala no catecismo, né? Satanás preso, e vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia no céu, e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. Então, esse é o período que Satanás será preso. Não significa 1000 anos, mas é um período, né? E sairá a enganar. Então, Satanás será solto depois, né? Então aqui, esse mesmo período onde as bestas, elas vêm, né, ou também quando a besta aqui, ela mata, ela recebe o poder para perseguir por 42 meses os filhos de Deus, né, e mata as duas testemunhas e elas depois são ressuscitadas. Aqui é o período também, né, em que ele será solto. Satanás aqui, né? E sairá a enganar as nações que estão sob os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. E subiram sobre a largura da cidade, e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. Então aqui, né, também aqui, os 3 tempos e meio, né? Aqui também os 3 tempos e meio, 1260 dias, e aqui também um período de abominação da desolação final, né? Cercaram o arraial dos santos, que seria, né, o templo, né? Ou a igreja, ou qualquer coisa desse sentido. E logo depois, então,
João fala em Apocalipse 19, 11, né? Aliás, 20 e 10, e o diabo que enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. E viu um grande trono branco, e os que estavam sentados sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E viu os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. A ressurreição da carne, que é a ressurreição final, né? E abriram-se os livros, e aqui, depois da ressurreição final, né? Que exatamente aqui, que é uma... Aqui é os 144 mil, que simboliza os santos ressuscitados, ok? Aqui também 144 mil, aqui as duas testemunhas que sobem para o céu depois de serem mortas pela besta. Aqui é tudo simbólico, tá? Aqui é tudo parcial, mas aqui será total, ou seja, todos aqueles aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão, né? Como Paulo fala, né? Será uma ressurreição da carne, ok? E haverá o julgamento final. Então, depois dessa ressurreição, haverá então o julgamento final. E abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras, e a morte e o inferno foram lançadas no lago de fogo. Peraí que entrou uma coisa aqui. A morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, e esta é a segunda morte. Então aqui fala da prisão da besta, das bestas e do falso profeta, né? Então aqui é a vitória de Cristo, vitória da igreja sobre o anticristo. Aqui é a vitória de Cristo sobre Satanás completamente, onde Satanás, seus anjos, todos os perdidos serão lançados no inferno para todo o sempre, né? Continuarão no inferno, né? Para todo sempre. E viu um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe, né? E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, com uma esposa ataviada para o seu marido, e ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será seu Deus. Esse aí é o final no Apocalipse, né? E aqui fala também que qual é a parte que está aqui? E o que estava, de cuja presença fugiu a terra e o céu, quer dizer, não haverá mais o planeta Terra, né, nem este universo, nem o céu físico, mas apenas, depois do julgamento final, apenas o céu espiritual com Deus e o inferno, que ficarão para toda a eternidade, né? Então, isso aqui já está explicado pelo catecismo, a gente aprende na doutrina da igreja, no credo, né? Mas o Apocalipse ele pode ser entendido com esse paralelismo, né? Nós vimos lá desde Adão, aí tem Jesus, aí tem a história da igreja, né? O Apocalipse é um livro dividido, que eu pude dividi-lo nessas fases aqui, né? E com isso fica mais fácil o entendimento daquelas 4 fases, né? A fase dos precursores do anticristo, a fase da luta com o anticristo, a vitória sobre o anticristo, o período de paz que se segue, e depois Satanás é solto e há a derrota de Satanás definitiva e a vitória definitiva de Deus, né? Isso é explicado de várias formas no Apocalipse, tá bom? Então, gente, eu espero que vocês tenham entendido, né? Desculpe se eu falei muito rápido, atropelando, mas eu ainda estou aprimorando mais. Ficou muitos versículos do Apocalipse de fora, não dá para colocar tudo, mas assim, esse paralelismo, para mim, ele é inegável, né? Ele reafirma o que eu falei no vídeo passado sobre a interpretação formal do Apocalipse, né? Então, toda a fase em que pode ser interpretada ali na época de João, com o Império Romano, com a grande meretriz que foi Jerusalém, uns dizem que é Roma, eu acredito que ali João está se referindo a Jerusalém, pontualmente, mas João, ele sabia que aquilo estava sendo falado
para uma realidade local, mas que apontava para uma realidade, para um padrão que se repetiria no futuro, né? Assim como em Mateus 24, Jesus ele usa a destruição do templo, né? E toda aquela perseguição que os apóstolos passariam, como um padrão em que a igreja passaria ao longo de 2000 anos, tá ok? Então, era o que eu estava prometendo a vocês, essa explicação. Espero que com isso vocês possam entender melhor o livro do Apocalipse, tá? Então, um abraço a todos e até a próxima.